Ministério da Justiça foi o primeiro ministério criado lá ainda por Dom Pedro, né, como escritório dos negócios jurídicos, algo parecido, né? E de lá para cá a coisa foi se evoluindo e o ministro da Justiça tradicionalmente era aquele que ligava o governo aos ministros do Supremo, né, seriam juristas e tal. Hoje não precisa, o presidente fala diretamente com os ministros do Supremo e toma cafezinho, almoça, janta, visita a casa e tudo mais. Eu acho que se tirar a segurança pública do Ministério da Justiça, sobra ali defesa do consumidor, índios, quer dizer, muito pouca coisa. Não era hora de, em vez de criar o Ministério da Justiça, da Segurança Pública, trocar o nome, colocar Ministério da Segurança Pública e Justiça, e principalmente nomear alguém do ramo? Eu acho que o ponto fundamental é esse, tem que colocar alguma pessoa com vocação, uma pessoa que entenda de segurança pública. Veja, na minha época, embora eu fosse juiz, né, no meu currículo, 22 anos de juiz... Isso era da área de segurança, né? Sim, eu trabalhei muito com processo criminal, com Lava Jato, corrupção, mas tive processo Fernandinho Beiramar, fui juiz corregedor de presídio federal, e a gente estabeleceu uma prioridade, que era a segurança pública. A gente foi para cima do crime organizado, isolou as lideranças do PCC, revitalizamos lá a própria Polícia Federal, a Rodoviária Federal com esses concursos, mas também trabalhamos com afinco, né? Tínhamos projetos, por exemplo, coisas simples às vezes, mas que refletem a filosofia que era do Ministério. Nós criamos aquela página dos mais procurados. Como é que o Ministério da Justiça não tinha uma página de mais procurados, de criminosos mais procurados no país, como tem lá os Estados Unidos, como tem todos os países europeus, e aqui nós não tínhamos. E veja só, Zé Maria, esse governo logo no começo acabou com essa página, cortou essa página, foi uma das primeiras coisas que ele fez. Então precisa ter gente vocacionada. Eu sou contra a separação de justiça e segurança, esse tema apareceu na minha época, ele é recorrente, mas é importante colocar um ministro da Justiça e Segurança Pública que entenda do assunto e que queira fazer esse trabalho. Não me parece, né, com todo respeito ao ministro Ricardo Lewandowski, que esse é o caso. Tanto que na audiência pública ele pareceu perdido nesses vários temas. Quais são os projetos do governo? Qual é o foco? Não tem um projeto de lei encaminhado pelo governo Lula para tratar de segurança pública, para endurecer o combate à criminalidade organizada, ou à corrupção, ou à criminalidade comum. É sempre o contrário. O Lula lá vetou o projeto de lei, né, que eliminava as saídas temporárias. O governo age no Congresso Nacional contra medidas de prevenção à corrupção, como foi a lei das estatais, age contra a exigência do exame criminológico para progressão de pena dos criminosos, ou seja... Isso é fundamental, né, senador? O exame criminológico é fundamental, né? Se colocar eu defendo até para depois do cumprimento da pena, se o condenado continuar com laudo de perigoso, ele deve ter uma maneira de retê-lo. Né? Veja que interessante, né? A gente, quando eu fui ministro da Justiça, a gente encaminhou aquele projeto de lei anticrime e a gente não conseguiu aprovar de todo, que foi uma pena, seria uma revolução no combate à criminalidade, mas ainda assim algumas coisas boas foram aprovadas. Uma delas, que a meu ver é essencial, é a regra, olha, se houver indicativos de que o preso continua ligado à facção criminosa, ele não progride em regime. Porque qual que é a ideia da progressão de regime? O indivíduo tem o desejo de se reabilitar e por isso ele vai do regime fechado para o semiaberto. Uma adaptação, né? Exatamente. Agora, se ele está faccionado, se ele é membro do PCC, se ele é membro do Comando Vermelho, por que eu vou colocar ele num regime mais próximo à liberdade, para ele cometer novos crimes? Recentemente a gente teve uma notícia aqui, do juiz de Brasília, deu semiaberto para a segunda maior liderança do PCC, que é o Fuminho, Gilberto Aparecido da Silva. No meu governo ele foi preso lá em Moçambique, numa grande operação da Polícia Federal, trouxemos ele, mandamos um jato da FAB para trazer, ele tinha ficado 20 anos foragido, e era considerado segundo o PCC. E agora um juiz deu uma decisão colocando ele no semiaberto e mandando ele de fora, sair do presídio federal para um presídio normal. Aí o juiz lá do presídio normal recusou e aí virou um imbróglio jurídico. Mas como é que você vai conceder esse semiaberto para alguém que é uma liderança do PCC? Não faz sentido nenhum. Agora o governo federal contra o exame criminológico. É absurdo. Senador, é muito debate nessa área de segurança pública e é uma interiorização.
A Associação dos Municípios me mostrou dados de que cidades ali de 20 mil habitantes já estão dominadas. Nós temos que... O que funciona? Né? Nós temos que acabar com a impunidade e nós temos que ser rigorosos com a criminalidade organizada. Apesar, né, dessa omissão do governo federal, da falta de políticas ali consistentes nessa área, o que eu tenho feito ali como senador? No espaço possível que a gente tem, já que a oposição é minoria, nós temos conseguido aprovar alguns projetos importantes. Por exemplo, aprovamos ali no Senado, está agora na Câmara dos Deputados, uma lei, um projeto que restringe a libertação de pessoas presas em flagrantes na audiência de custódia. Então, o indivíduo é preso em flagrante, é levado na audiência de custódia, o juiz decide se ele fica preso ou se solta. Até aí tudo bem. 60% ficam presos, 40% mais ou menos são soltos. Mas desses 40%, tem um número significativo de criminosos perigosos, de criminosos com vínculos com organizações criminosas e também pessoas que praticaram crimes leves, mas reiteradamente. E principalmente no interior, o que a gente ouve da polícia, principalmente a militar, olha, a gente fica desmoralizado, porque a gente prende lá 5 vezes o mesmo indivíduo. Encontra com ele todos os dias na rua, né? Pequenos furtos, mas no dia seguinte ele está furtando de novo. Então precisa ter uma resposta. A gente aprovou esse projeto, é o projeto de lei 226/2024, está lá na Câmara, espero que ele seja votado. E uma das coisas que ele disse, se você foi solto uma vez, na audiência de custódia, não pode ser solto de novo, a não ser que você tenha sido absolvido do crime anterior, para colocar uma barreira. E tem outras regras lá também, né, como por exemplo, se tiver indicativo de vínculo com o crime organizado, não pode soltar. Mas a gente precisa também, isso é importante, Zé Maria, uma posição de mais firmeza do judiciário. Esses tempos também foi amplamente noticiado. Juiz aí do STJ, ministro do STJ, tudo bem, respeitamos as decisões judiciais, cada cabeça de juiz é uma coisa. Agora, o indivíduo foi preso em flagrante, motorista de caminhão transportando 830 quilos de cocaína. Ele é preso, o juiz de primeira instância manda soltar, o TJ manda ele ficar preso, vem para o STJ e o ministro diz que ele não tem antecedentes, não tem indicativo de vínculo com crime organizado, e então resolve soltar. Só que cá entre nós, você acha que uma organização criminosa vai colocar 850 quilos de cocaína nas mãos de um motorista desconhecido, de alguém que eles não têm plena confiança, de um integrante da organização criminosa? Então tem que ter um pouco menos de ingenuidade e ter firmeza, porque senão a gente vê essa escalada do crime e quem fica com medo, quem é prejudicado é o cidadão, que vê as ruas sendo dominadas pelas drogas, que vê os furtos recorrentes, que vê latrocínios, que vê assassinatos. Precisa ter firmeza. Firmeza que deveria vir, primeiro, do governo federal. O senhor até falou sobre a ação do governo federal no combate à violência, e há controvérsias, como se diz, né? Um debate sobre a ação do governo federal na segurança pública, né? O governo diz que é limitado nisso aí, até apresentou uma proposta de emenda à Constituição aos governadores ali, numa tentativa de criar uma Guarda Nacional e fazer uma centralização de dados. Você acha que a Constituição atual permite que o governo federal faça uma ação mais firme sobre segurança? Certamente. Eu, quando fui ministro da Justiça, a gente assumia a responsabilidade. A gente foi para cima do crime organizado. Eu achei super inteligente a ideia de restrição de dinheiro. Sim. Eu acho uma ideia muito boa. Uma das leis que a gente aprovou no projeto de anticrime, e está até hoje, é o chamado confisco alargado. Né? Para criminosos profissionais habituais, todo o patrimônio do condenado fica sujeito ao confisco, mais ou menos como se houvesse se você é um criminoso profissional, a gente presume que o teu patrimônio provém do crime. Isso. Você pode provar o contrário. E no fundo é uma inspiração na lei portuguesa e numa lei britânica chamada Proceeds of Crime Act de 2002. Isso passou pelo judiciário já? Tem questionamento, né, de constitucionalidade,
mas está em vigor, tanto no Código Penal como na lei antidrogas. Então a gente assume a responsabilidade. O ministro da Justiça e Segurança Pública não pode ser aquele que diz, isso aí é um problema dos estados. Não, você é o ministro da Justiça e Segurança Pública, você tem uma responsabilidade. Eu até questionei o ministro Lewandowski sobre a PEC da segurança, que, a meu ver, é uma cortina de fumaça. A minha impressão é a seguinte: o governo não tem o que apresentar, então ele apresenta essa emenda e diz o seguinte: se o Congresso não aprovar, a culpa é dele, porque eu só posso agir quando o Congresso aprovar. O que é mentira. Uma das coisas que eu perguntei ao ministro Lewandowski é, olha, um dos pontos centrais da PEC, segundo o governo, é permitir que a Polícia Federal haja contra o crime organizado. Ora, eu não conheço uma organização criminosa relevante no país, como o PCC, como o Comando Vermelho e até várias dessas milícias, que não esteja envolvido no crime de tráfico de drogas internacional. E o crime de tráfico internacional de drogas é de competência da Justiça Federal e, portanto, de atribuição da Polícia Federal. Então, é só utilizar esse crime para ir para cima do crime organizado, das organizações criminosas. Então, eles querem ali fazer uma construção, a coordenação de inteligência e tal. Não. O governo Temer, e durante também a minha gestão no Ministério da Justiça, nós inauguramos e criamos centros de comando e controle, que são centros para integração das diversas forças policiais, inteligência em compartilhamento de dados e até operacional. Tem um que nós criamos em Foz do Iguaçu, que é o chamado CIOF, Centro Integrado de Operações de Fronteira, que inclusive é operacional. Tem gente da Polícia Federal, Rodoviária Federal, dos militares, da BIM, tudo para compartilhar informações e trabalhar em conjunto. Então pode ser feito isso. Agora, tem que começar a trabalhar. Acho que falta para esse governo Lula, né? Vamos ser sinceros, Zé Maria, falta trabalhar, colocar a mão, suar, né? Fazer projetos concretos e não ficar nessa conversinha. Né? E o ministro não conseguiu esclarecer por que era necessária a PEC da segurança pública.